Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo XP-Log, fundo de logística, é o XPLG11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele aí, tá bom? Fique conosco então. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Tá? É tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui. E vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, tá? Nos comentários também do vídeo também tem aí na descrição do vídeo, na verdade, né? Tem aí como você se tornar membro do canal, né? Eu vou começar a fazer alguns vídeos de acompanhamento da minha carteira somente para membros do canal. Então, procure lá saber, é muito baratinho, né? E você também contribui aqui no canal. Vamos lá então, relatório do XPLG. Para quem não conhece, fundo de logística, né? Industrial, fundo que tem aí, tá para fazer, né? O quinto ano de mercado, tem desde junho, né? Fez agora, na verdade, né? 5 anos de mercado. Junho de 2018 foi o seu início. Código de negociação na bolsa de valores, XPLG11. Patrimônio líquido do fundo, 3 bilhões de reais. Tem mais de 312 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, inclusive. Tem em torno de 5% da minha carteira de FII alocado no XPLG11. E também a gente verifica aqui o fundo da gestão, do segmento, né, de logística. E mais para baixo a gente verifica o gestor é a XP Vista, administrado pela Vortex DTVM. Tem uma taxa aí de administração que inclui taxa de gestão que é escalonada segundo o seu estatuto, que provavelmente pagando aqui 0,75, né, o fundo de mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, pagando aqui em torno de 0,75 dessas taxas. E também prevê taxa de performance, né? Também são taxas pagas aí de acordo com benchmark, fundo tendo ali um benchmark, uma rentabilidade superior ao benchmark, né? IPCA mais 6% ao ano, se paga aí então 20% do que exceder essa rentabilidade alvo. Mais para cima a gente vai ver os comentários do gestor. Inclusive, né, o fundo então anunciou 78 centavos por cota, rendimento referente ao mês de julho, anunciado, né, com a data base no dia 31 de julho de 2023. Então, quem tinha cota aí até 31, quem adquiriu cotas do XPLG até 31 do 7, que foi a data base, vai receber aí 78 centavos por cota no dia 14 de agosto. E a cota de fechamento no mês de julho foi de 114,39, né, superior aí. Já há uns 2, 3 meses o fundo vem sendo negociado superior ao seu valor patrimonial e o dividend yield anualizado está em 8,2% em relação ao valor de mercado. Dentro das movimentações da carteira, o fundo fala aqui sobre a saída da RG Log, lá do imóvel WTTP2, e a ocupação simultânea da Scala, uma área de mais de 2 mil metros quadrados, conforme anunciado lá em dezembro de 2022. E ele fala aqui também sobre o contrato de locação do Cislog Galeão, quase 2 mil metros quadrados também, com início dia 14 de agosto de 2023. E com isso, com essa troca e com essa entrada de um novo locatário, aqui a gente verifica que a vacância reduziu para 4,3%, que é o menor patamar no fundo desde junho de 2020. Então, fundo aí com o menor patamar de logística. Inclusive, né, eu vi uma reportagem recente dessa semana, inclusive, falando que as ocupações dos imóveis logísticos é a menor desde lá do início da pandemia, né? A taxa de ocupação é uma das mais altas desde lá do início da pandemia. Então, o fundo aí justificando essa pesquisa realizada. Aqui ele fala sobre alguns fatores que fez com que o fundo tivesse uma distribuição aí superior, né? Nesse período aí, distribuindo 78 centavos por cota. Então teve aqui algumas correções dos contratos de locação, venda, ganho de capital na venda de imóvel, né? Então esses dois fatores principalmente, também a redução da vacância, né? Contribuiu para elevar o nível médio dos rendimentos. Também teve a inadimplência, que deu uma reduzida nesse mês de julho para 1,4%, estava em 2,9%, né? Que era referente a dois locatários, e está em andamento esses 1,4% referente
a inadimplência de julho. Bom, e mais para baixo a gente vai verificar aqui em relação ao fluxo financeiro de julho, onde o fundo teve um aumento ali na receita de locação, 23 milhões de reais, 1 milhão 750 de rendimento dos FIIs que ele tem na carteira e rendimento de caixa 718 mil reais, total de 25 milhões e meio de receita, despesas 3,1 milhões, não alterou tanta coisa assim, principal receita é despesa operacional, que é normalmente a taxa de gestão, administração, né, em sua maioria, e despesas financeiras, 729 mil, que são aí os financiamentos dos imóveis, né, os serviços da dívida, aqui não está incluso a amortização do principal, né, do imóvel adquirido, mas somente os serviços da dívida, ou seja, juros e encargos, né, e aqui está embutido aqui 729 mil para um fundo de 3 bilhões, né, é até aí uma alavancagem bem baixa, né. Resultado aqui do fundo foi de 22,3 milhões e o rendimento distribuído 21,1. Então o fundo fez aí um acúmulo, né, de caixa não distribuído que atualmente está em 49 centavos por cota e distribuiu 78 centavos que vão ser pagos no dia 14 de agosto. Aqui é o resultado financeiro por cota, então teve um aumento aqui da receita de locação referente aos meses anteriores, então teve a justificativa lá, redução da vacância, né, teve algumas correções de contrato, fez com que aumentasse essa receita, né? Então tem aqui a despesa corresponde a 12 centavos por cota e dentro aqui da linha, das linhas aqui em cima, a gente verifica que o resultado foi de 82 centavos por cota no mês de julho, o fundo distribuiu então 78 centavos. Mais para baixo a gente vai verificar aqui em relação à liquidez, né? Então tem aqui o gráfico da coluna da liquidez, valor de mercado, e aqui embaixo tem os números, né? Mais especificamente, o fundo teve aí 66,4 milhões de volume negociado no mês de julho, que dá uma média de 3,2 milhões por dia de média diária de negociação. O giro de cotas está dentro da média, né? 2,1%, e o fundo, então, a valor de mercado está custando aí 3,1 bilhões de reais e são 27 milhões de cotas que o fundo tem atualmente no seu patrimônio, né? Dentro da rentabilidade, então o fundo com um valor de patrimonial de 111,33 fechou a 114,89, então está com PVP acima de 1, já uns 3 meses na verdade que está com PVP acima de 1, então teve uma rentabilidade de 0,87 nesse mês, tá? E o fixo foi de 1,33 no mês de julho, praticamente estável, aí, não teve um aumento tão grande, né? E o retorno do fundo acabou acompanhando aí, tecnicamente, a carteira teórica do IFIX. Mais para baixo aqui a gente vai verificar o portfólio, o fundo segue da mesma maneira, né? 90% em imóveis, 9% em cotas de FIIs e 1% em aplicações, são 62% de contratos atípicos. E dentro do portfólio também não teve mudanças aqui significativas, principal locatária via varejo, Leroy Merlin, ambos com 11% e 12% respectivamente, né? A Renner 8%, então são os principais aqui, com percentuais acima de 6%. O fundo atualmente está com 44 locatários, então até que no fundo não está tão alocado assim dentro do mesmo locatário, né? Em relação à receita contratada, né? Está bem diversificado, então fundo que principal aqui setor é o comércio varejista, né? Inclusive os 3 primeiros aqui se refere a isso, os 4, né? 5 primeiros aqui correspondem ao comércio varejista. B2W também, comércio varejista. Mobile, se eu não me engano, a Mobile não, né? Se eu não me engano. E mais para baixo a correção dos contratos, né? Principal é IPCA. E no mês de julho já vai ter aí mais uma atualização de 14%, né? Em agosto 3%. Então refletindo nos contratos, nas receitas de agosto, né? Essa atualização aqui de julho já refletindo então na receita que vão ser recebidas em agosto. Vencimento dos contratos, 84% vence a partir de 2025. Mais para baixo que a gente verifica então também a evolução da vacância, que teve uma redução em relação a junho, 4,3%, que está 4,5%, mas foi anunciado lá em cima 4,3%.
Provavelmente então vai ser a partir de agosto, né? Aí, se não me engano, o novo contrato, ele vai entrar, vai ter vigência a partir de agosto. Realmente só vai aumentar para o próximo mês. Principal aqui da composição da área construída é Leroy Merlin, 14%. E mais para baixo, diversificação regional. O fundo tem imóveis em 6 estados diferentes, né? Inclusive lá no Nordeste também. E aqui é o overview dentro do portfólio: 17 condomínios logísticos, 148 módulos, um empreendimento em construção. São mais de 966 mil metros quadrados, dos maiores, né? Se não o maior em área construída do Brasil. São 44 locatários diferentes. Na adimplência está em 1,4, como a gente já viu. Vacância física 4,5, que vai cair para 4,3. E a vacância financeira 3,6, que também vai ter uma queda aí em relação a essa vacância. E aqui são os imóveis, né? Nada mudou também, mesma coisa, os imóveis, né? Estão todos aí. São 17 condomínios logísticos e esse aqui em construção em fase final aí do terceiro módulo, né? Entrega prevista para o segundo semestre de 2023 e parte dele, inclusive, já está até locada, né? Então, é um imóvel logístico aqui sendo construído em fase de finalização. E esse aqui é o detalhamento dos contratos, né? Por região. Aqui é a região sudeste, que está com vacância em 3 imóveis, pequenas vacâncias, né? O fundo está com uma vacância uma das menores aí também, né, no mercado. Então a gente verifica aqui que as vacâncias estão concentradas basicamente no Sudeste, né? E também um pouquinho aqui no Nordeste, 0,6%. E os outros dois imóveis da região Sul, os imóveis da região Sul, na verdade, são imóveis mono-inquilinos, que estão ocupados aí pela Lojas Renner e a Via Varejo. E aqui respostas e perguntas e respostas aí dos cotistas, né? Então tem aqui a nova locação que a gente falou lá em cima, que vai ter um prazo de vigência 14 de agosto. Por isso que naquele gráfico da vacância ainda não está considerada essa redução para 4,3, como está anunciado aqui pelo fundo, ok? E aqui para encerrar é a estruturação aqui do contas a pagar do fundo, né? 336 milhões de saldo devedor que o fundo tem das aquisições de alguns imóveis, né? Então, fundo de 3 bilhões está em torno aí de 10% alavancado, né? Inclusive, parte da alavancagem que é indireta, né? Porque é de um fundo imobiliário que o fundo tem 100% de participação. Então, o fundo aí até que está com uma alavancagem baixa, a receita segue aumentando. Então, fundo saudável financeiramente, na minha opinião. Fundo que deu uma esticada, os preços, os fundos de logística deram uma esticada aí mesmo no preço, né? A gente verificou aí bastante, não tenho comprado por conta disso também, mas é um bom fundo para quem quer investir, na minha opinião, no longo prazo, né? São imóveis ali bem localizados e a gente verifica isso pela vacância do fundo bem baixa, né? E o fundo segue reduzindo aí mensalmente, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.